Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente vocês acompanhando a gente em mais uma live sucesso, que não é uma live, né? É uma aula, né? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Anderson Ferreira, esse mestre dos recipientes e de todos os assuntos relacionados a isso, né? Ele é farmacêutico e gerente de projetos de inovação global do Grupo Fagron, né? Ele já entrou aqui e eu já vou chamá-lo para a gente começar essa conversa que tem muito conteúdo. Boa noite para você aí, né? Boa Boa tarde tarde. já aqui no nosso horário. Seja muito bem-vindo, doutor Anderson. É uma alegria imensa falar com você, compartilhar a sua vasta experiência e conhecimento com todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço, Juliana, o convite. É uma satisfação poder estar participando desse tema, né? Que é um tema que eu tenho muito carinho e venho dedicando a ele ao longo de vários anos, né? Então, é um tema que eu me interesso muito, é um prazer falar sobre. É sempre um prazer imenso e assim de um conhecimento adquirido absurdo passar 5 minutos. Eu já falei isso para você, 5 minutos de conversa com você que vale a 5 meses de aprendizado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, não é? Agradeço, né, os elogios aí. Conhecimento é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, né? Nunca é o bastante. Ainda mais na área farmacêutica, que é uma área tão complexa, né? Tão cheia de detalhes e com tantas atualizações, né? Que nós precisamos acompanhar sempre, né? Então, é importante frisar isso, né? Que o farmacêutico deve estar sempre se atualizando, né? Porque senão ele fica ultrapassado em termos de informações que vão se renovando dia a dia. Exatamente, isso é algo que a gente sempre bate em todas as lives, que é exatamente trazer o conhecimento para que o nosso mercado fique mais rico ainda do que ele já é, que o mercado magistral ganhe o respeito que ele realmente merece. Sim, sim. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os recipientes funcionais padronizados. Então, doutora Anderson, a primeira pergunta que eu te faço é: vamos começar do básico. O que é um recipiente? Qual é a importância dele dentro de uma formulação? E qual é a importância de se usar um recipiente padronizado? Bom, o recipiente, é muito importante que o farmacêutico se atualize no conceito de recipiente, porque antigamente o recipiente era pensado como apenas um ingrediente inerte da formulação, usado para dar peso, volume, possibilitar a veiculação de fármacos usados em pequenas concentrações, pequenas doses, né? Mas o entendimento já há algum tempo em relação aos recipientes é bem mais amplo, né? Os recipientes eles precisam apresentar uma funcionalidade específica, ele tem que ter qualidade, assim como o medicamento tem, tá? Ele tem que ter uma segurança, tá? Porque você pode ter presença de impurezas, de agentes tóxicos, por isso ele precisa ter a sua qualidade aferida em relação a isso. Então, ele tem que ser seguro também, né? E por isso ele precisa ser escolhido adequadamente, dependendo da via de administração. Se vai ser uma via oral, se vai ser um produto de uso tópico, se vai ser um injetável, e a segurança pode variar em função disso também, né? Então, o recipiente, assim, de uma maneira bem simples para definir, seria todo o ingrediente de um medicamento, né? Tirando o ativo, tá? E a embalagem, o resto é o recipiente, né? De uma maneira bem simples.
Muito bem. Então, assim, diante disso, para uma farmácia usar um recipiente padronizado, qual é a importância dela escolher, optar por um recipiente funcional padronizado e não optar por qualquer inerte? Tá. Bom, nós estamos falando aí de recipientes para cápsulas duras, né? Então, num passado bem recente, quando se pensava em recipiente de cápsulas, se pensava num recipiente único, né? Ou usaria, por exemplo, uma lactose, uma celulose ou um amido, né? Contudo, a forma farmacêutica cápsula, embora você não tenha o grau de compressão, de compactação que tem um comprimido, você tem ali uma certa empacotamento, né, daquele pó dentro do invólucro da cápsula, formando um cilindro compactado ali dentro, né? O enchimento da cápsula também, ele é definido, embora a formulação seja pesada em peso, mas o enchimento é volumétrico, porque a cápsula tem um volume definido. Então, por exemplo, características do pó, né? Propriedades como o fluxo do pó, a distribuição dele influencia nesse preenchimento da cápsula e impacta na qualidade do produto final também, né? Então, por exemplo, se o pó tiver um fluxo pobre, né? Ele pode não se distribuir facilmente entre as cápsulas, isso pode influenciar no peso médio, tá? Inclusive na própria homogeneidade do produto, na mistura, né? Então, nesse sentido, o recipiente para cápsulas também, o conceito de recipiente para cápsula, ele evoluiu ao longo do tempo, né? Então, quando pensamos em recipiente para cápsula, nós temos que avaliar vários aspectos. São aspectos farmacêuticos, aspectos biofarmacêuticos, né? Nós temos aí uma variedade de insumos farmacêuticos ativos com características físico-químicas muito diferentes entre si, né, em relação à solubilidade, permeabilidade, membranas biológicas, e como ele se comporta no trato gastrointestinal em função da variação de pH, né, das condições que ele encontra ali. Então, o recipiente, ele tem um papel importante também para garantir a eficácia do medicamento, uma vez que ele interfere na liberação do ativo na formulação, né? Então, por exemplo, imagina uma fórmula, uma cápsula contendo um insumo farmacêutico pouco solúvel, tá? E você tem, além disso, a utilização de um recipiente que eventualmente não seja solúvel, tá? E você ainda tem a compactação daquele pó dentro daquela cápsula, aquilo forma um cilindro, e aquele cilindro compactado, com as características de solubilidades desfavoráveis, tem um comportamento hidrofóbico e dificulta a penetração do fluido gastrointestinal, e com isso você não tem uma liberação do ativo da maneira adequada, né? Então, nesse sentido, a escolha do recipiente, a presença, por exemplo, de um agente molhante, de um agente desintegrante na cápsula, ela vai favorecer a captação dessa água, né, desse fluido gastrointestinal, e favorecer a desintegração e ter um impacto na dissolução daquela forma farmacêutica, que é um fator importante para aquele medicamento ser absorvido e produzir os efeitos biológicos desejados, né? Então, o medicamento, não basta ele estar presente na concentração correta no produto, ele tem que ser liberado, ele tem que estar biodisponível, né? Apto para ser absorvido. Então, o recipiente ele tem esse papel, tá? Ele tem um papel também na estabilidade do ativo, né? Porque, por exemplo, você tem substâncias que são higroscópicas, né? Você tem presença, às vezes, de umidade na própria matéria-prima, no próprio recipiente. As características
quando você tem uma substância higroscópica, e ainda mais na forma de cápsula, você pode ter problemas sérios de estabilidade, né? O invólucro da cápsula pode amolecer, você pode ter interações entre os próprios ingredientes e impurezas eventualmente presentes no recipiente, interagir com o material da gelatina, né? Mudar o perfil de solução, a estabilidade do fármaco, captou umidade, né? Se você tem um recipiente que tem uma captação de umidade muito grande, o fármaco, né, tem uma captação de umidade muito grande por ser higroscópico, você pode ter aí uma degradação, né, com o tempo, né, ou até mesmo de uma maneira rápida, né? Então, o recipiente tem um papel na estabilidade. Você tem fármacos susceptíveis, por exemplo, à oxidação. Normalmente a gente pensa, por exemplo, em oxidação, em formulações semissólidas, líquidas, né, onde você tem uma atividade ali de água maior, tal, mas isso pode acontecer também em preparações sólidas, né? Você tem um microambiente ali que você tem umidade ali e que favorece também esses tipos de reações químicas de degradação, hidrólise e oxidação. Então, alguns fármacos que sejam mais susceptíveis a esse tipo de degradação, as estatinas, por exemplo, né? Algumas vitaminas, podem se degradar rapidamente mesmo numa forma sólida, né? Então, tem que se pensar, por exemplo, até na cor da cápsula, né? Existe um modismo muito grande por questões aí de ser nutri correto, né? Eu vou preparar formulações só em cápsulas transparentes, você tem a sensibilidade à luz, você tem, por exemplo, a luz como um fator, né, de ativação das reações de oxidação. Então, isso tudo, o recipiente padronizado, né, que a farmácia precisa escolher. O recipiente não basta ele ter as suas propriedades, a farmácia tem que ter um critério, né, o farmacêutico tem que ter um critério para escolhê-lo adequadamente, né? Então, são muitos fatores. E também, por exemplo, em relação a próprio efeito desejado, o perfil de liberação desejado em relação à forma farmacêutica, né? Então, por exemplo, você tem fármacos que, quando liberados muito rápido, de forma imediata, podem promover um pico plasmático e entrar numa faixa, né, de toxicidade, promovendo efeitos adversos. Então, esses fármacos, muitas vezes, podem precisar de um recipiente que faça com que ele seja liberado mais lentamente, para que ele não atinja, né, não passe na margem, na janela de segurança, né, daquele fármaco, e não atinja esses picos que seriam responsáveis por efeitos adversos. Então, isso tudo é definido pelo recipiente também, que deve ser escolhido adequadamente. Então, a farmácia deve sim padronizar. É uma coisa que, assim como as formulações magistrais são individualizadas, os recipientes também precisam ser escolhidos em função do insumo ativo, né? Das características dele, e também em relação ao propósito da formulação, da intenção terapêutica que ela tem, né? Assim, a gente pode falar muito, né, mas o tempo da live é coisa, então, por favor, me interrompa aqui, porque senão Imagina! a gente... Uhum. A gente discorre aí o tempo necessário. Então, Uhum. doutor Anderson, diante de toda essa explicação, eu consigo afirmar que uma farmácia escolher por um recipiente funcional padronizado e a outra não escolher, ela está entregando resultados diferentes com a mesma matéria-prima para o seu cliente. Tem várias preocupações, né? Por exemplo, uma se a escolha for errada ou inadequada, né, para a formulação, você não vai ter o resultado terapêutico desejado. Isso reflete, por exemplo, na eficácia do medicamento, vai refletir
do ponto de vista comercial, na satisfação do paciente, do prescritor em relação ao resultado obtido naquela farmácia, porque faz muita diferença, entendeu? Principalmente quando se fala de escolha de recipientes para fármacos pouco solúveis, né? Então, você escolher o recipiente certo é um divisor de água para você ter uma formulação eficaz ou não, também, né? Existem muitos outros fatores, mas esse é um deles também, né? Outra questão importante dos recipientes padronizados é o seguinte, você assegurar a qualidade desses recipientes, porque recipientes, embora, né, ele deva ser o mais inerte possível, ele não existe essa perfeição em relação à inércia dos recipientes, né? Então, é preciso adequá-los em termos de compatibilidade, né? Compatibilidade química, física com ingrediente ativo veiculado. É preciso pensar também na pureza desse recipiente, né? Por exemplo, você tem algumas impurezas que eventualmente pode estar presente em recipientes que podem interagir quimicamente com um fármaco veiculado, né? Então, por exemplo, você tem resíduos de aldeído em amido, por exemplo, tá? Então, isso tudo pode favorecer, né, por exemplo, a interação de aldeídos com o invólucro da cápsula, você muda o perfil de solução da cápsula, entendeu? Você pode ter agentes, por exemplo, peróxidos, né, como contaminantes de recipientes. Então, você ter algo padronizado, com a qualidade avaliada, é um ponto importante, né, em relação a isso. Perfeito. Vou só interromper um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, fala, um medicamento como alprazolam, que leva o recipiente como talco, ele é eficaz? Olha só, você pega um alprazolam, né? Por exemplo, se você pegar os benzodiazepínicos de modo geral, você vai ver que vários deles, bromazepam, alprazolam, eles são até comercializados na forma micronizada. Por quê? Eles já não são solúveis, né? São pouco solúveis. São comercializados, micronizados, justamente com a tentativa de otimizar a sua solubilidade, né? Você reduz o tamanho de partícula, você aumenta a solubilidade. Então, se você usa para um fármaco pouco solúvel, um recipiente que seja hidrofóbico, assim como é o talco, por exemplo, né? Com certeza você pode estar comprometendo a eficácia do medicamento. Ele pode não ser liberado. E aquilo que eu falei no início, quando você encapsula, você compacta o pó. E aquele pó compactado, ao passar do tempo, ele forma na superfície externa, daquele cilindro que está acondicionado dentro do invólucro da cápsula, tá? Ele forma uma barreira hidrofóbica. Então, o fluido gastrointestinal tem dificuldade de penetrar e liberar aquele fármaco. Então, o impacto pode ser muito negativo, você pode ter uma diminuição da eficácia, e em algumas vezes até a perda praticamente, assim, da maior parte do efeito esperado, né? Isso vai fazer a diferença de uma farmácia para outra, né? Aquela farmácia que escolhe racionalmente, tecnicamente, seus recipientes, né? De uma que é muito fácil você padronizar o talco. Muita gente gosta porque o talco não é higroscópico, é um recipiente absorvente, não tem problema de higroscopia, vai ser uma beleza as fórmulas, né? Fisicamente, né? Mas não biofarmaceuticamente falando, né? Não vai ser, né? Perfeito. Alan, a gente já responde a sua pergunta, tá? Você fez uma pergunta que a gente já vai entrar nesse assunto. Doutor Anderson, hoje a Recipienta trabalha com toda a linha de LUCAP desenvolvido por você, pela sua equipe, tá? E eu gostaria de saber quais são as atualizações que a linha de LUCAP traz para o mercado. Qual é a importância dessas atualizações?
Tudo precisa evoluir, né? A linha de Lucap, ela derivou de outro recipiente, né? E entrou substituindo e otimizando o produto, tá? Uma das coisas que a gente usou para otimizar as novas formulações de Lucap é baseado nos próprios resultados de qualidade, né, que nós temos através da nossa experiência, né, da antiga Ortofarma, agora Fagron Lab, né, em relação ao controle de qualidade de formulações na forma de cápsula, né? Então, por exemplo, os problemas de qualidade mais comuns que a gente observa, por exemplo, uniformidade de conteúdo, o próprio teor, né? Um teor, às vezes, um pouco mais baixo, um pouco... todos os problemas de qualidade nós usamos em relação a isso. E a questão dos testes de performance, teste de solução, perfil de solução, todos esses aspectos. Então, um dos aprimoramentos foi em relação à escolha da granulometria da celulose. Tá? Existe, por exemplo, a granulometria ideal para celulose, para encapsulação, né? Para preparo de cápsulas duras, varia de 50 a 100 micrômetros, tá? Tamanho de partículas. Então, você tem aí no mercado os mais comuns, né? Tem mais do que esses tipos, né? Mas os mais comuns que a farmácia normalmente trabalha na faixa de 50 ou de 100, né? O tamanho médio de partícula. O tamanho médio de partícula de 100, ele tem uma propriedade de fluxo um pouquinho superior em relação ao de 50, tá? E o de 50, por sua vez, tem uma propriedade de, vamos dizer assim, por ser um tamanho de partícula menor, para você conseguir uma homogeneização, considerando que o tamanho de partícula dos insumos ativos normalmente é bem reduzido, por vezes micronizados, né? Uma finasterida, por exemplo, alguns corticoides, né? Os próprios benzodiazepínicos que a gente acabou de falar. Alguns deles não são micronizados, mas alguns são. Então, por exemplo, quanto mais próximo o tamanho de partícula do ativo em relação a do recipiente, mais homogêneo vai ficar, entendeu? Então, nós levamos em consideração isso, né, que é um fator de mistura, é um dos fatores mais importantes para se ter uma qualidade, né, nas cápsulas, né? E levamos isso em consideração na escolha da granulometria do produto, por exemplo. Tá? Além disso, tá? Os próprios testes de dissolução, a importância do agente molhante, né? Por vezes até criticado, né? Tem pessoas, não quero usar agente molhante na formulação, tal, mais um ingrediente, mas o que a gente observa, tá? É que a maioria dos fármacos, principalmente quanto mais nova a molécula, os fármacos mais recentes são, na grande maioria, pouco solúveis. Tá? E nesse sentido, o preparo em cápsula e a escolha do recipiente que, por exemplo, tem um agente molhante que vai favorecer a penetração do fluido gastrointestinal na formulação, vai facilitar a molhagem daquele cilindro hidrofóbico, né? E favorecer depois a desintegração de solução do fármaco, tem um impacto importante, né? Então, isso deve ser considerado, sim, tá? Porque a eficácia ela vem em primeiro lugar em relação a isso daí, né? Além disso, nós fizemos também a introdução de novos recipientes, né? Por exemplo, o recipiente na parte com ação antioxidante para alguns fármacos, né? Então, nesse sentido, foi bem ampliada a linha, né?
Exatamente. Então, assim, a diferença básica, né, a inovação principal da linha de Lucap é essa alteração na granulometria da celulose microcristalina, né? É, Antes, além das atualizações também, né, que nós fizemos, sim, tá? Que realmente também é um ponto fundamental. e isso impacta diretamente, né, naquelas análises que as farmácias precisam fazer periodicamente, no que diz respeito à uniformidade de conteúdo, ao teor, correto? Uhum, exatamente. Uma coisa que é muito importante é o seguinte: a gente levou em consideração na concepção da linha de Lucap, né, que é uma plataforma aí de recipientes para cápsulas. Nós levamos em consideração vários fatores, os fatores farmacêuticos, biofarmacêuticos, por exemplo, o sistema de classificação biofarmacêutico que foi, né, desenvolvido aí na década de 90, que considera dois dos principais parâmetros que impactam na absorção do fármaco a partir de formas farmacêuticas sólidas, né, como cápsulas, comprimidos, que é a solubilidade e a permeabilidade, tá? Então, os fármacos são classificados nesse sistema em 4 classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, em função da sua solubilidade, da sua permeabilidade. Então, a partir da criação do sistema de classificação biofarmacêutico, ele foi usado para vários propósitos, tá? Mas dentro do próprio desenvolvimento farmacêutico, a gente pode utilizar, e utilizamos, né, no caso aí no desenvolvimento da linha de Lucap, para o desenvolvimento de formulações para as diversas classes biofarmacêuticas, né? Para aqueles fármacos, por exemplo, que são pouco solúveis, mas são permeáveis, como a classe 2, né? Os que são solúveis e permeáveis, classe 1, né? Os que são solúveis, mas pouco permeáveis, classe 3, e classe 4, que são mais problemáticos, né? A gente ainda tem recipientes em pipeline ainda, né, para ser lançados, que vão, com certeza, otimizar mais ainda essa linha, né? Então, além disso, nós pensamos também dos problemas, né, de compatibilidade, de estabilidade, do perfil de liberação nos casos dos fármacos, né? A farmácia trabalha com alguns ativos que causam efeitos adversos se liberados imediatamente. Então, nós desenvolvemos um recipiente para cápsulas, para liberação mais lenta, né? E evitar, né, a funcionalidade desse recipiente é justamente evitar a liberação rápida, né? Que é o Dilucap SR, né? Que é o slow release, né? Então, nesse sentido, a gente atinge aí uma gama de possibilidades. Inclusive, dentro dos novos produtos que a gente introduziu, nós pensamos também na questão do compliance, né, da adesão do paciente ao tratamento. Então, nós temos hoje uma tendência, por exemplo, para pacientes que têm dificuldade de deglutição de cápsulas, né? Que às vezes vai abrir a cápsula. Então, hoje nós temos aí o conceito das sprinkle cápsulas, né? Que são as cápsulas destinadas para serem abertas e diluídas ou colocadas na boca. Nós temos cápsulas que são solúveis, né, que podem ser colocados diretamente, até as menorzinhas, né, se forem em tamanho pequeno, pode ser usado até sublingual. E isso precisa também que o recipiente acompanhe. Não adianta você ter uma cápsula solúvel e ter o recipiente insolúvel, né? Então, o recipiente para essas formulações ser solúvel também, ter uma flavorização, né? Então, nós desenvolvemos aí também recipiente específico para essa linha, né? Das sprinkle cápsulas ou as cápsulas também sublinguais, que a gente chama aí do Dilucap OD, né, de oro dispersível, que engloba essas duas possibilidades aí, tá?
Exatamente. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas, né? Eu estava até anotando aqui para não perder nenhuma. Ah, um dos nossos participantes perguntou qual é o recipiente indicado para a vitamina C e para o cloreto de magnésio. Pois é. O cloreto de magnésio é muito higroscópico, né? Ele é um desafio na formulação, tá? E por isso você tem que usar recipiente e na quantidade também adequada, né? Porque Uhum. não adianta você adicionar, por exemplo, é, você vai usar 500 miligramas do ativo e usar 10 miligramas do recipiente. Ele não vai cumprir a funcionalidade. Então, alguns recipientes, isso não é uma coisa assim precisa, né? Mas, em média, para uns casos mais críticos, a gente recomenda que seja pelo menos 50% do recipiente também em relação à formulação. Obviamente, dentro da linha de Lucap, o que mais enquadraria para trabalhar no caso aí, com cloreto de magnésio seria o Dilucap Igro, né? Que é o específico para produtos higroscópicos, tá? Mas é importante utilizá-lo em quantidade adequada para que ele promova esse efeito. Outra coisa é você também escolher o tipo de cápsula mais apropriado para esse tipo de produto, tá? Por exemplo, pensando no cloreto de magnésio, que ele é deliquescente, né? Quando você tem um pó deliquescente, aquele que, além de ser higroscópico, que ele capta a água, ele se liquefaz, né? Isso. É mais ou menos a característica do cloreto de magnésio. Então, por exemplo, cápsulas vegetais normalmente têm uma resistência um pouco maior para a umidade do que a gelatina nessa questão, né? Então, seria o Dilucap Igro e a cápsula gelatinosa, a cápsula vegetal, tá? A base de HPMC, por exemplo, tá? Perfeito. Um outro questionamento veio também sobre o alprazolam, né? É um participante da live que ele usa talco para fazer a diluição do alprazolam. Existe uma outra possibilidade de fazer essa diluição com um outro produto, com o próprio Dilucap? Existe, tá? A maior parte dos Dilucaps, né? O Dilucap, ele é essencialmente baseado, né, em composições variáveis, né? Mas os principais, ele tem dentro da composição a celulose microcristalina, que é um diluente universal. E por isso nós optamos por usar a granulometria específica que poderia ser usada em diluições também, né? Porque, por exemplo, se você for fazer uma diluição, tá, para fins de uso, com uma celulose, por exemplo, microcristalina com tamanho de partícula maior, a possibilidade de segregação ao longo do tempo aumenta, né? Ou seja, separação do pó. Isso aumenta com o tempo. Então, nesse sentido, a linha de Lucap também poderia ser usada. Obviamente, você também tem os recipientes puros que você pode usar para fazer diluição, né? Que te dá também uma flexibilidade depois de você escolher na formulação. Então, dentre os recipientes puros que são usados, a própria celulose microcristalina, a lactose, ou seja, você vai ter que adequar em relação ao produto, né? Normalmente, por um fármaco tipo o alprazolam, você vai optar por um recipiente mais solúvel, né? Então, você pode estar, por exemplo, ou utilizando o Dilucap né, para fármacos pouco solúveis, o PSD, né? Ou então você pode estar usando, por exemplo, para diluição, né? Lactose, no caso, seria adequado para o alprazolam, né? Mas aí tem aí as questões das pessoas com intolerância de lactose, mas você tem que avaliar essas questões, né? Então eu sei que esse tema, né, vai chover pergunta aí, as pessoas nós vamos ficar aí tem muitas dúvidas, né? A gente está à disposição aí para ajudar. E então
esse é o ponto, precisa ser escolhido adequadamente, né? E na diluição se pode pensar no recipiente puro, isolado, tá? Ou então também no dilucap, de acordo com a característica aí dele também, tá? Mas fica aí a opção para a farmácia. Tem que ser analisado caso a caso, tá? Por exemplo, você pega fármacos, você pega hormônio tireoide, por exemplo, levotiroxina, né? Levotiroxina, você tem estudos recentes mostrando a incompatibilidade com lactose, né? Ao longo do tempo, você pode ter uma perda de eficácia da lactose, da levotiroxina, em decorrência da incompatibilidade com a lactose. Ou seja, as soluções são individualizadas, tá? Não dá para ter uma receita pronta para tudo. E por isso a importância do recipiente padronizado que estabeleça os critérios, né? Você tem um guia, né? Não sei se as pessoas conhecem, né? Mas a gente desenvolveu há algum tempo um algoritmo para escolha de decisão, para estabelecer os critérios técnicos, racionais para a escolha de cápsula, né? Levando em consideração todos esses fatores que a gente está comentando aqui. Estabilidade, os critérios biofarmacêuticos, compatibilidade, a própria performance desejada, né? Então, dentro do próprio material técnico aí do Dilucap, esse algoritmo está lá e guia, né, o farmacêutico na escolha do melhor recipiente, né, para ser utilizado, né? Perfeito, exatamente. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o Dilucap OD e o Dilutab ODSL, se são usados para Easy Compress. Na verdade, não. O Dilutab é para usar na máquina, para fazer comprimido, e o Dilucap é nessas cápsulas sublinguais ou sprinkle caps. Tá? Então, essa é para o Dilucap é para a cápsula e o Dilutab para usar na Easy Compress para fazer comprimido, tá? E essa diferença que é uma pergunta que a gente sempre recebe. Doutor Anderson, deixa eu falar sobre algo importantíssimo: os testes de comprovação de eficácia. Uhum. Quais foram os testes realizados na linha Dilucap? Quais foram os parâmetros levados em consideração? Sim, os testes foram realizados em função da própria funcionalidade dos recipientes, né? Como você tem aplicações diversas, os testes também são específicos em relação ao propósito daquele recipiente, tá? Um dos parâmetros comuns que foram avaliados, esses foram avaliados para todos, tá? É a questão das propriedades do pó, as propriedades físicas do pó, tá? Que envolve as propriedades de fluxo. Então, você tem parâmetros, né, como o índice de Carr, por exemplo, que você faz alguns testes, determina, e aí você determina o tipo de fluxo do produto, tá? A densidade de compactação, o tipo de fluxo que o produto tem, se ele tem um fluxo bom, se ele tem um fluxo excelente, se ele tem um fluxo ruim, ou seja, esses parâmetros através de medida de ângulo de repouso, né? E por final, né, chegando à conclusão se o tipo de fluidez daquela mistura de pó está aceitável, é bom, para a finalidade que o produto se propõe, que é no processo de encapsulação. Então, essas são as propriedades físicas, tá? Foram avaliadas também a performance, né? Através do quê? Do perfil de dissolução, né? Você tem um teste de dissolução que você... Aí, o que nós usamos como critérios aí para determinar, fazer o perfil de dissolução? Nós, por exemplo, o perfil de dissolução é muito importante, a taxa de dissolução é muito importante para avaliar os fármacos em formas farmacêuticas sólidas. Principalmente, né, todos eles de modo geral, mas principalmente aqueles fármacos pouco solúveis, que são mais críticos, né, em relação a essa questão da taxa de dissolução.
Então, nós escolhemos, dentre cada classe biofarmacêutica, vários representantes de cada classe para a gente avaliar, né? Validando a performance daquele recipiente para aquela classe farmacêutica, né? Então, os recipientes. E isso, gente, você pode ter um recipiente que, teoricamente, pode ter uma mesma composição, né, qualitativa, em termos de diferentes tipos de recipientes, né, na composição, mas pode ter uma performance totalmente diferente, porque como eu passei, depende muito da granulometria também. A granulometria influencia na dissolução, na desintegração. Então, nós pensamos nisso tudo na composição e foram feitos esses testes, né? Foram, obviamente, os testes de teor, uniformidade de conteúdo, peso médio, né? Todos esses parâmetros importantes e aplicáveis para a forma farmacêutica cápsula. Tá? Também avaliamos, por exemplo, para os recipientes onde a questão da estabilidade, compatibilidade, oxidação, nós avaliamos a estabilidade em estudo acelerado, né? Para ver se o recipiente era capaz de preservar aquela substância mais crítica em relação à estabilidade. Avaliamos também a eficiência do recipiente na redução da captação da umidade, no caso do recipiente para fármacos higroscópicos, né? E através de modelos, né, que você tem publicado na literatura, fizemos esses ensaios para demonstrar e usamos, né, vamos dizer, usamos a vida real aí, né, os casos reais, os exemplos que a farmácia tem interesse, representantes dessas classes aí, né? Então, uma das coisas que agrega valor à linha de Lucap, né, é justamente essa comprovação em relação às avaliações que foram feitas dos recipientes. Então, os recipientes padronizados, eles trazem uma série de vantagens, né? Traz vantagens, por exemplo, de praticidade, né? Por exemplo, se você tiver que preparar recipientes usando critérios técnicos, né? Não estou falando aí você escolher lactose, talco ou celulose pura, né? Estou falando assim, elaborar em função dos fármacos, da escolha, levando todos esses critérios biofarmacêuticos, você vai ter que utilizar numa formulação de cápsula, né? O diluente, né? Por isso, a linha de Lucap vem o quê? Diluente, né? No inglês você usa muito essa palavra, né? Do diluente, traduzindo aí o recipiente para cápsula. Diluente, cápsula, né? Dilucap. Uhum. O recipiente para a cápsula. Então, nós avaliamos, né? Levamos em consideração todos esses parâmetros. E a importância do recipiente padronizado e a vantagem dele primeira coisa, para você elaborar na farmácia um recipiente com todas as funcionalidades, com vários ingredientes, a farmácia teria que adquirir diversos recipientes, tá? Adquirir alguns recipientes, principalmente, por exemplo, os super desintegrantes, que estão presentes em cápsula, porque na cápsula, no comprimido, você pode trabalhar com desintegrante como amido, mas o amido não funciona como desintegrante na cápsula. Você tem que usar super desintegrantes, por exemplo, glicolato sódico de amido, né? A croscarmelose sódica, a crospovidona, são super desintegrantes específicos. Você tem os próprios diluentes em si, você tem os agentes emolientes. A farmácia teria que adquirir uma série de recipientes diferentes. Grande parte desses recipientes são praticamente um monopólio de poucas empresas, fabricantes, né? Que a farmácia teria que comprar quantidades muito grandes para poder elaborar aquilo. Então, é uma vantagem econômica. Primeiro, que eles foram concebidos racionalmente, tecnicamente, né? E avaliado. E outra coisa, a praticidade. Já está pronto, na proporção, você tem acesso a importantes recipientes que fazem parte daquela composição daquele recipiente final, que
Não seria fácil encontrar no mercado alguns deles, posso assegurar isso, é só tentar comprar, vocês podem ver. E na especificação correta para o propósito de uso, considerando a preparação magistral, pensando em todos esses aspectos, na taxa de solução, na praticidade, né, na elaboração. Então, essa é uma grande vantagem, né, que se traduz numa vantagem econômica, né, de relação e também até mesmo logística, né, de adquirir isso, né, mas todo esse subsídio técnico que tem por trás do conceito da linha, da concepção do produto, né? Então, realmente algo, e isso com certeza traz e agrega valor para o produto final e padroniza a farmácia, né? O desafio da farmácia magistral em termos de qualidade envolve, por exemplo, você não pode controlar a qualidade sem padronização, tá? O princípio básico para você controlar a qualidade é a partir de padronizar. Se você não padroniza, que qualidade que você vai controlar? Não tem, entendeu? Você tem que falar, dessa forma, padronizar, e aí, a partir disso, você monitora, você avalia o seu produto, né? Então, uma série de vantagens. Exatamente, muito bem lembrado. Fora o laudo, né, especificação técnica e os testes microbiológicos que são feitos em todos os lotes. Isso também é muito importante, né? Para cada lote, lote que geralmente vem em meia tonelada, é feito uma análise microbiológica para aquele lote que valida o mesmo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Desculpa, Juliana, eu falo demais, né? Mas é o seguinte, isso é tão importante porque, por exemplo, quando se fala em celulose microcristalina, você tem dezenas de celulose microcristalina, entendeu? Mas você pode ter impurezas, você pode ter uma variação de tamanho de partícula, a chamada polidispersividade, muito grande dentro do mesmo lote de uma celulose. Então, isso impacta na homogeneização do produto, uma vez que você tem uma polidispersividade grande, ou seja, uma variação muito grande entre a granulometria dentro do lote da matéria-prima, você tem problemas de homogeneidade depois com o ativo também, né? As impurezas que eu mencionei. Então, você ter um produto que você tem um controle de qualidade já, né, já tem um certificado, já está tudo avaliado, é também um conforto e uma segurança a mais, né? Como eu mencionei, os atributos essenciais do recipiente é a funcionalidade, qualidade, tá? E a segurança, né? Quando a gente fala de medicamento, a gente fala eficácia, segurança e qualidade. Recipiente, você fala funcionalidade, qualidade e segurança. Exatamente. Eu vou só relembrar, né? Ou para quem ainda não conhece, saber que nós temos 6 tipos de recipiente na nossa linha de Lucap, tá? São eles: o SLD para classe 1 e 3, que são aquelas classes com maior solubilidade. Nós temos o PSD, que é para a classe 2 e 4, que são aqueles ativos que eles precisam de uma ajuda para ser absorvido pelo nosso organismo, porque ele tem uma baixa solubilidade. Temos o Dilucap Higro, tá? Que ele é usado e indicado para princípios ativos com alto grau de higroscopicidade e também os produtos fitoterápicos. Temos o Dilucap SR, como a gente falou, em grande, com uma maior ênfase, que é aquele de liberação modificada, né? Que ele deixa no nosso organismo, evita os picos de dosagem, evita que aquele medicamento seja liberado de uma só forma e não seja totalmente absorvido, e evite os efeitos adversos de cada medicamento. Aí nós temos os dois lançamentos, que é o Dilucap OD,
usado para cápsula sublingual e sprinkle caps, e o Dilucap Antiox, que são para aqueles princípios ativos que são mais suscetíveis à oxidação. Muitas perguntas dos nossos participantes nós tivemos sobre a vitamina C, qual é o recipiente indicado. A indicação da vitamina C é o Dilucap Antiox. Perfeito. Correto, doutor Anderson? Sim, perfeito, perfeito. Muito bem. Doutor Anderson, isso daqui foi só o começo, né? Mas para terminar nossa live, vamos falar de um assunto que vem ganhando uma proporção muito grande no nosso mercado, que é o ramo veterinário. Então, a pergunta que nós sempre recebemos aqui nesse Pienta e vem vindo com maior frequência é se a linha de Lucap pode ser usado para ativos veterinários. Sim, quando se pensa em produtos para uso veterinário, né, e aí nós estamos falando aí nos animais, né, de pequeno porte, né, de doméstico, cães e gatos, né, que é o foco principal quando a farmácia normalmente trabalha, né, prepara produtos, está muito ligado a esse tipo de animal, né? Você pensa também na segurança em relação aos recipientes para aqueles animais, tá? Então, nós sabemos, né, que alguns recipientes podem ser tóxicos para cães, gatos, né, dos animais, porque o metabolismo deles é diferente, né? Então, por exemplo, xilitol pode ser tóxico para cachorros, para pássaros, né? Pode causar uma profunda hipoglicemia no cão, né? Pode causar uma necrose hepatocelular. Então, é contraindicado. Você tem, por exemplo, polissorbato 80, dependendo da concentração, lógico, ou da via de administração, pode causar anafilaxia, por exemplo, em cães, por exemplo, tá? Você tem a questão dos conservantes, né? O álcool benzílico, os derivados do ácido benzoico, benzoato de sódio, né? Que são contraindicados, por exemplo, para gatos, né? Porque podem promover uma anemia hemolítica, pode levar uma injúria oxidativa nas células vermelhas, né? E com certeza pode ser bastante tóxico, né? Nós sabemos até mesmo do chocolate, né? A toxicidade que o chocolate pode trazer, por exemplo, para os cães, né? Que é uma base xantínica, e aí pode, né, dependendo da quantidade ingerida, trazer aí uma estimulação cardiovascular do sistema nervoso, né? E pode ser tóxico, né? Isso não se aplica ao flavorizante de chocolate, né? Mas ao chocolate em si, né? Que tem a coisa. Você tem, por exemplo, alguns antioxidantes, sulfitos, né? Que podem causar deficiência de tiamina em cães e gatos, entendeu? E por vezes, se for por período prolongado, pode ser até fatal em alguns casos, né? Então, é preciso, sim, escolher os recipientes, tá? Os recipientes da linha de Lucap, né, de modo geral, eles são seguros, né? A celulose e os outros ingredientes não têm aí preocupações, né? Inclusive a farmácia, por exemplo, para tornar mais atrativa, mesmo preparando na forma de cápsula, ela pode, por exemplo, adicionar um flavorizante, né, misturado na formulação, de maneira que o animal, que tem um olfato mais, né, aguçado, vai ter uma atração maior também, facilitar um pouco a administração, né? E você tem as cápsulas de diversos tamanhos, né, que pode ser utilizadas aí eventualmente, né? Ou mesmo abertas, né, se não tiver jeito, né? Embutidas em alimentos, né? Aí a pessoa responsável tem que encontrar a maneira mais fácil, né? Mas, sem dúvida, existe essa possibilidade também de flavorizar, né? As próprias
a flavorização em si é um motivo de atrair mais também. Exatamente. Só para lembrar que a Excipienta trabalha com uma vasta linha de flavorizantes e vem mais novidade para aí para que a gente consiga aumentar a adesão ao tratamento por parte do paciente, seja ele uso humano, seja ele uso veterinário. Doutor Anderson, eu gostaria imensamente de agradecer pelo seu tempo disposto para falar conosco. Foi enriquecedor, foi muito agradável. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a audiência de todos, o interesse de todos, né? As perguntas, Juliana, da live, você vê aquilo que vocês precisarem que eu responda, tá? É só encaminhar, terei o maior prazer de responder. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença de vocês, uma satisfação, né? Poder estar participando e espero outras oportunidades, né? Com assuntos tão interessantes como esse, tá? Com certeza teremos outras oportunidades, vamos falar sobre diversos outros assuntos, com certeza. Pessoal, para quem perguntou, a live vai ficar gravada no nosso IGTV da Excipienta. Aqueles que tiverem dúvida, que depois conseguirem ver depois e surgirem as dúvidas, por favor, entre em contato com com o nosso 0800. Eu sou Juliana, farmacêutica e gerente de produtos da Excipienta e estou aqui para sanar todas essas dúvidas. Pessoal, muito obrigada por mais essa audiência. Muito obrigada, doutor Anderson, e a gente se vê na próxima. Obrigado vocês. Até mais. Até. Tchau, 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 gente. tchau.